Vamos lá então tentar compreender, pessoal, como que o imperialismo está ligado à Revolução Industrial, como que um processo está ligado ao outro, ok? Então, lembrando que o pioneirismo inglês do século XVIII, né, a Revolução Industrial né, pioneira, ou seja, acontece primeiro lá na Inglaterra, no século XVIII, beleza? Ou seja, 1740, 1750, por aí, a primeira Revolução Industrial. E depois a gente tem a segunda Revolução Industrial. E aí a gente vai focar nessa segunda Revolução Industrial, que é ela, não é? Digamos assim, a provocadora, ou não, se não a provocadora, foi a segunda Revolução Industrial que deu condição aos países europeus de efetuar a colonização da África. Ok? Sobretudo a colonização da África, visto que a gente já havia perguntado para vocês o seguinte: por que será que os portugueses e os franceses, perdão, porque os portugueses e os espanhóis conseguiram dominar a América no século XV e XVI, mas não conseguiram dominar a África no século XV e XVI efetivamente? Sendo que os portugueses já tinham, antes de chegar aqui no Brasil, dominado o norte da África, a cidade de Celta. Né? Então houve um domínio, mas houve um domínio pontual, né? em pontos do litoral. Até o século XIX, o europeu não consegue efetivamente penetrar no interior africano. Né? Somente a partir do século XIX que vai haver de fato uma dominação europeia na África. E aí quais fatores que deram, o que mudou, não é, que deu essa condição da Europa de dominar a África no século XIX? Então vamos lá, olha só. Essa ideia que se tem da África, não é, como uma civilização ultrapassada, ela tem que ser revista. Não quer dizer, é claro, que não existam coisas como a fome, a miséria, não é, na África, mas existe uma visão generalizante a respeito da África, quase sempre associando a África a tudo que é de ruim, né? Como se lá só houvesse miséria, como se lá só houvesse guerra, só houvesse fome, enfim. Isso não é verdade. Né? Tanto não é verdade que até o século XIX os europeus não conseguiam efetivamente se estabelecer na África. Eles até tentavam, mas não conseguiam. Não conseguiam por quê? Porque os reinos africanos estavam muito bem organizados e faziam oposição às tentativas de dominação europeia, né? Combatendo os europeus, expulsando os europeus, só se permitiu os europeus que eles quisessem. Não é? Então, os portugueses, por exemplo, até conseguiram estabelecer muitos entrepostos comerciais na costa africana, mas sempre autorizados pelos africanos. Eles não chegavam lá e com o pé na porta e destruindo tudo. Eles chegavam devagarinho, fazendo acordo com os reinos africanos, e aí, depois de firmado o acordo, se estabelecia a troca comercial, sempre com acordo e sempre no litoral. O europeu não conseguia penetrar no interior africano até o século XIX, né? Porque os exércitos africanos eram muito organizados e as armas que se tinha ainda até o século XIX eram aquelas de um tiro só, que era municiada, né, pelo cano. E tudo isso, embora a arma de fogo fosse super vantajosa, isso tudo era um problema, porque demorava a recarregar, a pólvora ficava úmida e às vezes não estourava. Enquanto isso, as sociedades africanas já tinham te jogado 50 lanças na cabeça, né, enquanto você tentava colocar novamente lá a pólvora no cano da arma. Então, no século XIX, com a Revolução Industrial, aí a gente tem uma evolução para as sociedades europeias, que é o desenvolvimento do quê? Das armas de fogo, das armas de fogo, mas não das armas de fogo que já existiam, obviamente, né? Das armas de fogo mais modernas, né? O fuzil de repetição, não é mais aquela arma que é recarregada pelo bico, né? Tem cartucho agora de munição com a pólvora já estabelecida ali no projétil. Então, o fuzil de repetição, a metralhadora, tudo isso desenvolvido pela segunda Revolução Industrial deu condição ao europeu de efetivamente dominar a África. Okay? Então, isso se deve à segunda Revolução Industrial, que desenvolveu não só, né, o aço, o motor de combustão, a eletricidade, o dínamo, o telégrafo, o telefone, o automóvel, né, como desenvolveu muito duas outras áreas que não estão aí, que é a indústria bélica e a indústria farmacêutica. Né? Aí está falando de outras áreas importantes, como a indústria de comunicação e de transporte, né? Porque foram essas áreas todas que deram condição aos europeus de dominar a África. Mas vamos pela arma primeiro.
Então, com o desenvolvimento da segunda revolução industrial, você tem o fuzil de repetição, a metralhadora. Isso dá aos europeus uma condição militar superior em relação aos africanos. E aí eles começam a perceber que é possível dominar a África na marra se necessário, né? Há também na segunda revolução industrial um avanço da indústria farmacêutica, a invenção, por exemplo, de alguns medicamentos, né? ou alguns compostos que preveniam doenças, né? Eu não sei se o quinino é exatamente um medicamento, mas o quinino foi inventado nesse contexto aí, popularizado, e ele combatia as doenças transmitidas pelo mosquito. E as doenças eram um problema que dificultavam a chegada dos europeus no interior africano até o século XIX. Né? Então, se aqui na América quem se dava mal, não é, quando o contato dos europeus eram os índios, mas na África quem se dava mal com o contato dos europeus eram os próprios europeus, que não tinham imunidade para as doenças africanas, que viam, né, na tsetse, uma mosca gigante que tem em algumas áreas da África, um mal terrível, porque dá uma doença do sono, né? A malária, a febre amarela, enfim. Então era muito difícil que o europeu conseguisse adentrar a África por conta dessas doenças. A partir do avanço da indústria farmacêutica, né? Em época de coronavírus talvez seja interessante pensar nessa questão, é possível agora o europeu penetrar no interior africano, né? Mais seguro. Okay? Além também de ter se desenvolvido, por exemplo, o motor de combustão, né, movido a petróleo, não mais a carvão, né, o navio a vapor, e isso vai dar condição aos europeus de saírem da Europa pelo mar, né, e penetrar no interior africano através dos rios. Né. Também as ferrovias, também o telégrafo e o telefone, que vai encurtar distâncias, né, no sentido de comunicar, né, mais rapidamente, mais facilmente as informações entre a Inglaterra, entre a Europa e as colônias. Então, foi a segunda Revolução Industrial a grande, não é, digamos, propulsora do processo imperialista, porque foi a Revolução Industrial que deu condição à Europa de efetivamente colonizar a África, ok? Superando o problema da questão militar, superando o problema das doenças, superando o problema da comunicação, visto que tem áreas do interior africano que estão mais de 500 quilômetros distantes do mar, né? A África ela tem desertos, tem áreas de floresta tropical, enfim, tem uma diversidade geográfica, né, e climática muito grande. Tudo isso era um empecilho para o europeu se estabelecer na África. Só que a partir da segunda Revolução Industrial, uma série desses empecilhos acaba sendo resolvido pela tecnologia. Okay? Então, quero muito que vocês pensem na questão de como a Revolução Industrial está atrelada à expansão imperialista, né? Por isso é comum uma frase que diz: o imperialismo é filho da Revolução Industrial ou da industrialização. Né? Por quê? Porque o imperialismo é consequência da expansão industrial europeia do século XIX. Ok? Então a gente já viu aí, não é, como que a Revolução Industrial está atrelada à expansão do imperialismo. Está atrelada à expansão imperialista, não é isso? Perdão aí que eu estou igual cachorro velho. Então, a gente vai falar aí das causas do imperialismo, né? Para eu terminar esse vídeo aqui e postar logo antes que vocês acabem o primeiro. Então, fatores econômicos que causaram aí o imperialismo. Necessidade de superar a crise econômica, saturação dos mercados, né? A Europa já não dava mais conta de consumir tudo que eles produziam. Busca de matérias-primas e de mercados consumidores, né? A matéria-prima, ela, por exemplo, antes do final do século XVIII, a matéria-prima que abastecia a indústria inglesa de tecido era o algodão vindo das 13 colônias inglesas da América do Norte, ou dos Estados Unidos. Só que quando os Estados Unidos, em 1776, faz a sua independência, a Inglaterra perde a sua principal fonte, né, de matéria-prima, de algodão. Então, a partir disso, a partir do século XVIII, né, a Inglaterra vai passar o quê? Buscar outros territórios coloniais, como as Índias, por exemplo, que vai ser uma das maiores fornecedoras, se não a maior fornecedora de algodão para a Inglaterra. Ok?
Até porque, tipo, no início eles produziam sobretudo utilizando a lã, só que a lã produz um tecido muito grosseiro e muito quente, né? O que é muito bom para a Europa, mas para o mundo inteiro, né? Principalmente para o mundo colonial, que é praticamente todo ele em áreas tropicais, isso não era nada interessante. Então, vai predominar, a partir da segunda Revolução Industrial, sobretudo, a produção de tecido com base no algodão, ok? Outra coisa que causa o imperialismo é a necessidade, né, dos europeus aplicarem o capital excedente em outras áreas. Então, se eles reinvestissem esse capital eternamente na indústria para aprimorar a produção, daqui a pouco ia ter uma produção, já estava tendo superprodução, já estava faltando consumidor. Então, se eles reinvestissem eternamente esse lucro, né, no aperfeiçoamento do sistema produtivo, daqui a pouco não ia ter quem comprasse os produtos. Então, também há uma necessidade de aplicar esse capital excedente em outras atividades econômicas em outras áreas do mundo, né? Claro que esse capital vai continuar sob o controle de pessoas inglesas, de pessoas francesas, de europeus, né? Mas eles também serão aplicados em outras áreas. Fator político, né? Funcionavam como propaganda política que exaltavam a expansão do poderio nacional, né? É o fator político que acabava, por exemplo, a Inglaterra já era unificada, já era uma potência, não é, no século XIX. Só que Itália e Alemanha não eram. A gente viu, inclusive, que a Itália e a Alemanha se unificam no século XIX. E aí o que acontece? Se Itália e Alemanha conseguem territórios coloniais, isso acaba funcionando como uma espécie de propaganda política, né? Para dizer, olha, nós acabamos de surgir, já somos poderosos, já estamos dominando outras regiões, ok? Então é uma espécie de propaganda política, né? De disputa de territórios, né? Não apenas pelo território, mas por uma disputa política também, porque se eu tenho mais terras que o meu país vizinho, eu sou mais poderoso que ele, ok? Um fator cultural, né? Esse é um dos grandes fatores aí que legitimaram a disputa imperialista na África e na Ásia, né? Que é a questão da missão civilizadora. Os ingleses, né? Sobretudo os ingleses, mas não apenas eles, os franceses também, os europeus de forma geral, influenciados pelo pensamento evolutivo, né? Que foi apropriado pelas ciências sociais que estão surgindo nesse contexto, acabou criando falsa ideia, né, que felizmente foi superada, de que existem algumas sociedades mais evoluídas, né, do que outras, como se houvessem civilizações, né, e não civilizações, organizações tribais inferiores. Para esse pensamento, quem era a civilização? Obviamente que era a Europa. E quem eram os não civilizados? A África, a Ásia e até a América, né? Então existia um pensamento chamado darwinismo social que dizia que existiam sociedades inferiores, né? Então é como se os seres humanos estivessem, para esse pensamento, organizados de forma hierárquica, onde uns são superiores aos outros. Alguns tipos de organizações sociais são superiores às outras, ok? E os europeus, se percebendo como superiores, eles acabavam, né, acreditando e pregando que eles eram superiores em relação aos africanos e por isso tinham uma missão dada por Deus, a missão civilizadora ou a missão civilizatória, né? Onde, na concepção, sobretudo inglesa, mas não apenas inglesa, europeia como um todo, né, os europeus deveriam ir para a África para ensinar, né, o homem africano a viver, né, de modo civilizado. Esse era, para o pensamento do darwinismo social, o fardo do homem branco, ou seja, esse era o peso do homem branco. É como se o homem branco tivesse, não é, uma triste missão, uma pesada, não é, missão, coitadinhos, de levar, não é, lá para a África a civilização, a ciência, não é, a modernidade, o progresso, né? Então, esse argumento, o darwinismo social vai produzir argumento, né, para fazer com que as pessoas, embasados supostamente em ciências, né, para fazer com que as pessoas acreditassem que era não só legítimo, mas era positivo, era bom, era necessário
que a Europa se assenhorasse da África e da Ásia, né? Porque é como se a Europa estivesse causando um bem para esses países, ok? Para essas regiões, melhor dizendo. Então, comparando aí, eu não vou fazer muito essa comparação, né, do colonialismo com o neocolonialismo, mas colonialismo é o período do século XV, XVI até o século XVIII, né? No início do século XIX já não tem mais colonialismo porque a América praticamente toda se torna independente, e o neocolonialismo é quando a gente já fala, né, dessa disputa no contexto do século XIX, na segunda Revolução Industrial, ok? Então a gente vai falar um pouco do imperialismo inglês, né? E os ingleses foram aqueles que mais dominaram a Ásia, né? Foram os maiores colonizadores da Ásia, então por isso que eles nos interessam aí para o capítulo 6 especialmente. As áreas de dominação inglesa foram o Egito, um protetorado, né? Porque existiam vários tipos de dominação. Existia o tipo da colonização em que os ingleses permitiam que as autoridades locais permanecessem nos cargos desde que submetidos à autoridade inglesa. Então, no caso do Egito, por exemplo, era assim, né? Os ingleses permitiam que os egípcios conservassem certa estrutura política, né? Em outras regiões, não. Em outras regiões, os ingleses já chegavam alterando toda a estrutura política, né? Colocando pessoas inglesas para dominar o país. Então, cada caso era um caso. Áreas de dominação inglesa: o Egito protetorado, a África do Sul, né? A Nova Zelândia e Índia, que eram as mais importantes possessões inglesas, que eram fontes, né, de algodão, né? Inclusive a Índia tinha uma produção de tecido bastante notável, só que a partir da colonização essa produção é praticamente toda dizimada, porque os ingleses passam a proibir os indianos de produzir o tecido para obrigar os indianos a produzir algodão para vender para os ingleses pegarem esse algodão, transformar em tecido e vender até para os indianos e para toda a Europa e para os próprios ingleses. Então a indústria têxtil, né, artesanal indiana acabou se desintegrando, né, visto que ela não conseguia concorrer com a produção industrial inglesa, né, baseada na produção em larga escala, com um método muito mais sofisticado, né? Um método muito mais produtivo. Então, o imperialismo inglês, o auge, né, é na era vitoriana, conhecido esse período como Pax Britânica, né? Pax Britânica, porque é um período de grande expansão da Inglaterra, onde a Inglaterra vai se consolidar como o país mais poderoso do mundo. É um longo período de prosperidade e paz, né? Como os lucros adquiridos a partir da expansão do Império Britânico no estrangeiro, bem como o auge e consolidação da Revolução Industrial e o surgimento de novas invenções, né? Então é um longo período de prosperidade e paz que vai acabar, né, no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Essa época, inclusive, né, é chamada na Europa como Belle Époque, porque simplesmente a Segunda Revolução Industrial passou a produzir coisas tão sofisticadas, tão modernas, né, que gerou um otimismo muito grande na Europa, como se todos os problemas dos seres humanos estivessem resolvidos, ok? Estratégias de colonização, né? Tinha o uso da força, na maior parte dos casos, a dominação se dava pela violência. A mão de obra, predominantemente nativa, mais barata, usada na agricultura e em obras de infraestrutura, né? Então existiam regiões em que eles, como eu disse, mantinham, né, as autoridades locais e só exploravam a mão de obra, né? Existia também a área de administração, onde os ingleses, por vezes, recorriam às lideranças locais, aproveitando as disputas internas e as estruturas de poder já existentes, né, dividindo para dominar. É o caso muito clássico em que os belgas, por exemplo, vão usar em Ruanda, né? Em algum momento, quando eu falar de África, eu vou falar da questão de Ruanda. E aí, esses conflitos, essas disputas imperialistas, né, entre Inglaterra, entre França e depois até a Alemanha, quando ela se unifica e já mete o pé no acelerador do desenvolvimento industrial, ela vai gerar uma série de conflitos, né? Porque cada país queria mais terra para dominar. Esses conflitos, para não gerarem, não é, uma guerra, né, esses conflitos ainda não bélicos, não é? Para não gerar justamente uma guerra,
foram, digamos, negociados numa conferência proposta, não é, pelas potências europeias, e aí a Alemanha cede a sua capital, não é, para fazer essa conferência, a Conferência de Berlim. Só um minuto que eu vou responder a Gabriela que acabou. Então, essas disputas entre os países imperialistas só não vai, não é, ser uma disputa mais agressiva por conta justamente da Conferência de Berlim, que é uma reunião onde os países europeus, não é, vão se organizar lá na capital da Alemanha entre 1884 e 85 para negociar e para oficializar a partilha da África e da Ásia, não é? Só que é claro que, embora tenha sido uma negociação, a colonização já estava sendo feita, o imperialismo já estava sendo feito quando se reuniram, né, quando os países europeus se reuniram lá na Conferência de Berlim. O imperialismo é, sobretudo, da metade do século XIX, a Conferência de Berlim já é para o final do século XIX. Então, as colônias já estavam basicamente demarcadas. A conferência foi feita basicamente para oficializar, para negociar alguns pontos, né, dos territórios, para tentar amainar as tensões, para tentar diminuir as tensões entre os países europeus. Só que Inglaterra e França, que eram os países que mais tinham territórios, porque começaram o processo de desenvolvimento industrial primeiro, né, e aí conseguiram mais facilmente dominar essas regiões. A Alemanha, por exemplo, ela tinha até um notável desenvolvimento industrial, ela alcançou um notável desenvolvimento industrial, chegando a fazer frente, né, fazendo concorrência com a Inglaterra, né, fazendo disputas com a Inglaterra, com os ingleses, mas como ela se iniciou, né, tardiamente no desenvolvimento industrial, visto que ela só se unificou em 1870, né, ela não vai conseguir tantas colônias, e aí ela, né, será a principal questionadora da Conferência de Berlim, gerando atritos já que vão desembocar na Primeira Guerra Mundial. Okay? Então, presença de 14 países europeus, além dos Estados Unidos e Rússia, que Rússia quase não foi efetivamente um país imperialista, era um gigante de pés de barro, como Marc Ferrot, se não estou enganado, denominou. Estabeleceram-se princípios reguladores para a divisão da África entre as potências, né, entre as grandes potências. As potências imperialistas partilharam a África ignorando a diversidade étnico-cultural e a organização tribal. Então, vou parar por aqui, vou explicar só isso, vou parar por aqui para postar, porque o pessoal tá falando aqui no chat, mas a prática de dividir para dominar era uma prática muito comum, né, usada pelas potências imperialistas. Eu vou parar por aqui e eu explico já, porque o pessoal tá falando aqui comigo, eu não consigo gravar e responder ao mesmo tempo. Vou postar essa segunda parte do vídeo e já a gente continua.